Olá, um novo tempo profético se estabelece sobre as nossas vidas e mais uma vez nós vamos ter oportunidades de buscar ao Senhor e de ver a sua palavra e nos posicionar num tempo de profético, num tempo do novo do Senhor e num tempo de milagres. Sobre essa palavra eu quero começar com uma frase com você que diz assim: os sinais acompanharão aos que creem. Essa não somente é uma frase, mas é uma promessa do Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos dado como promessa, como rema para as nossas vidas, para a nossa família e principalmente para o nosso ministério. Nós vamos ter que sim se posicionar no Senhor para que nós vivamos essas promessas, porque os sinais do Senhor têm que acompanhar aqueles que o creem, aqueles que o buscam e aqueles que velam pela sua palavra. Sobre essa palavra, eu quero que você abra sua Bíblia, que diz assim, lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é uma palavra profética para nós, como ministros do altar, como profetas dessa geração, como homens e mulheres de Deus que têm o selo da promessa, a marca de Jesus sobre as nossas vidas. Essa é uma promessa do Senhor de viver numa excelente vitória todos os dias e numa excelente jornada com o Senhor de conquistas. Se Ele prometeu que os sinais acompanhariam aqueles que o crerem, aqueles que buscam ao Senhor, é porque assim Ele o fará. Mas há uma diferença muito grande. Eu quero compartilhar com você a diferença de sermos filhos e a diferença de sermos ovelhas. Essas promessas e essa palavra é para os filhos do Senhor. E o Senhor diz que nós tenhamos fé para conquistar isso e teríamos 5 conquistas nesses 2 versículos que nós lemos. A primeira coisa que eu quero ler com você: em meu nome expulsarão demônios. Essa promessa é para filhos, para homens e mulheres de Deus que são filhos do Senhor, filhos do Pai querido, do Deus Todo-Poderoso, porque a autoridade do Senhor será estabelecida sobre a sua cabeça. Expulsarão demônios. Segunda coisa, falarão novas línguas. Seria uma estratégia nova, seriam ali uma unção nova do Senhor sobre os filhos de Deus, sobre os filhos da promessa. Terceira coisa que nós podemos observar na palavra: pegarão em serpentes. Não seríamos mais pegos de surpresa pelas armadilhas do diabo, mas pegaríamos o inferno de surpresa. O Senhor diz aqui que nós teríamos ousadia e não seríamos mais surpreendidos pelas investidas do inimigo. Quarta coisa, se bebermos alguma coisa mortífera, nada nos fará dano algum. É uma promessa para os filhos de Deus que qualquer tipo de encantamento, qualquer tipo de assolação, qualquer tipo de bebida ou encantamento ou feitiço, isso não faria mais nenhum tipo de coisa ruim ou nenhum tipo de tragédia, nenhum tipo de morte sobre os filhos de Deus. Essa é uma promessa para mim e para você, homem de Deus. Quantas pessoas, até ministros do Evangelho, têm medos de trabalhos de macumbaria, têm medos de feitiços do inferno, de encantamento. O Senhor está dizendo que para nós e para a nossa casa, isso não nos atinge. E a quinta coisa, diz que colocaremos as nossas mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Essa é uma promessa de sinais e maravilhas, da cura do Senhor, da promessa de cura sobre as nossas mãos para curar uma nação, para curar famílias, para curar pessoas, para curar ministérios. A diferença é muito grande porque quando nós observamos a figura da ovelha,
nós podemos observar que elas nunca estariam nessa posição. Não expulsariam demônios porque a ovelha não tem autoridade. A ovelha é comandada. A ovelha ela é frágil. E o Senhor diz que nós teríamos autoridades diante de potestades, de dominadores desta terra, de qualquer tipo de entidade, porque sobre o nome de Jesus, nenhum joelho vai ficar reto, todos vão se dobrar e toda língua vai confessar. Nós podemos observar aqui que a ovelha também, ela não vai falar novas línguas, ela não tem outras estratégias, não tem outro falar, porque a única coisa que a ovelha sabe fazer é repetir a mesma coisa. Ela só tem o mesmo linguajar, só repete coisas, por isso que nós temos que ser filhos e não ovelhas. A terceira coisa que uma ovelha não pode ter, ela é sempre surpreendida por lobos. Nós sim, como filhos de Deus, aqueles que são posicionados por Deus, nós iremos surpreender o inimigo, pisar em serpentes e não ser alimentos para lobos e qualquer outro tipo de animal. A quarta coisa, esperam pelo alimento. Elas estão ali esperando todo o tempo por alimento, caso contrário elas morrem de fome. E o Senhor diz que nós como filhos, nós podemos beber qualquer coisa e nada nos fará mal algum. Não importa a investida, não importa as artimanhas, não importa aquilo que é oferecido a um homem e uma mulher de Deus. Se nós estamos debaixo da promessa de sermos filhos de Deus, a proteção do Senhor é efetiva em nossas vidas. E a última coisa que uma ovelha não pode fazer ela não tem uma expressão profética. O que o filho faz é colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Uma ovelha não tem expressão profética. Essa é a pergunta para você, homem de Deus e mulher de Deus. Quem é você? Você é filho, você é filha ou você é uma ovelha? Quantos ministros estão hoje sendo chamados por Deus como filhos, mas estão agindo como ovelhas? E sobre as ovelhas, os sinais não acompanham, não há milagres, não há prodígios, não há maravilhas. Por isso que muitas vezes a igreja não consegue se posicionar para orar pela sua nação, para chamar a cura, para chamar a libertação, para surpreender o inimigo e não ser surpreendido pelo inimigo. De ter uma autoridade sem medidas, falar em novas línguas, ter estratégias de unção do Senhor na sua plenitude do Espírito Santo. O Senhor hoje está fazendo essa pergunta para mim e para você. Igrejas do Brasil, se levante como filhas, como a noiva de Cristo, como filhos e filhas de Deus que se posicionam para esses sinais proféticos dos últimos tempos. E o Senhor está dizendo para nós também hoje, quais são as nossas atividades? Nós temos agido dessa maneira? O nosso Brasil, a nossa terra, tem sentido o cheiro de vitória? Tem sentido o cheiro de promessa? Tem sentido a cura do Senhor? Que nós possamos, em nome de Jesus, como a igreja de Cristo, se posicionar nessas 5 promessas do Senhor. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Que nós venhamos a viver um ano de milagres, mas venhamos viver a verdadeira palavra e o evangelho de Cristo. Céus significa isso, significa os milagres, os sinais. E eu profetizo que os sinais do Senhor acompanharão o seu ministério, que os sinais e prodígios do Senhor acompanharão a sua família. Eu profetizo que os sinais, os prodígios e os milagres do Senhor acompanharão a nossa nação, porque se desistimos da nossa terra, nós também desistimos do nosso chamado. Nós somos mulheres e homens de Deus que não desistimos do nosso chamado e também não desistimos dessas promessas. Céus na terra e o impossível do Senhor está sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua nação. Em nome de Jesus. Amém.